O que deve ser discutido em uma reunião de equipe? Página 110, livro Gestão de Alta Performance, autor Andrew Grove, dia 20/2/2024. Eu sou o Luiz Fernando Fontana e estamos na 12ª leitura. Qualquer coisa que afete mais do que duas pessoas presentes é o que deve ser discutido em uma reunião de equipe. Se a reunião se transformar em uma conversa entre duas pessoas debruçadas sobre um problema que só afeta as duas, o supervisor deve interromper e passar para outro assunto que inclua mais gente, sugerindo que as duas deixem a conversa para depois. Qual deve ser a estrutura da reunião? Deve ser uma sessão de brainstorming, sem qualquer direcionamento, ou uma sessão controlada com uma pauta detalhada? A reunião deve ser, em grande parte, controlada, com a pauta distribuída antecipadamente para que os subordinados tenham a chance de se preparar ou de preparar suas contribuições para a reunião. Mas também deve incluir uma sessão aberta, ou seja, um tempo reservado para a equipe levantar a questão que quiser. E nesse momento que vários assuntos relativos ao trabalho do dia a dia podem ser abordados e questões importantes podem ser consideradas pela primeira vez. Se for o caso, você pode reservar um tempo para uma conversa mais formal sobre um desses tópicos na parte programada de uma próxima reunião. Qual é o papel do supervisor na reunião da equipe? Um líder, um observador, um catalisador, um crítico, um tomador de decisão? A resposta, naturalmente, é todos esses papéis. Note que não inclui o papel de professor. Um supervisor nunca deve usar as reuniões de equipe para lecionar, o que certamente comprometeria o diálogo aberto entre os membros da equipe. Bingo! Eu normalmente faço isso. Durante as reuniões, eu quase sempre começo a dar uma aula sobre alguns tópicos. Vou tentar me lembrar disso nas próximas reuniões. Retornando ao texto e, consequentemente, o objetivo da reunião. A figura a seguir mostra que as funções mais importantes do supervisor são de moderador e facilitador de uma reunião e de controlador do avanço das discussões. De preferência, o supervisor deve manter a conversa no caminho certo, deixando aos subordinados a tarefa de lidar com os problemas. Só retornando à questão anterior, eu quis dizer que normalmente eu começo a dar aula durante as minhas reuniões de equipe na minha empresa. Eu participo de várias outras reuniões, onde eu sou apenas um colaborador. E, em muitos casos, eu apenas ouço. Tá? Note que essa observação é nas reuniões dentro da injeta plástico ou de algo que esteja envolvido com a injeta plástico. De preferência, o supervisor deve manter a conversa no caminho certo, deixando aos subordinados a tarefa de lidar com os problemas. As reuniões de equipe constituem uma ferramenta ideal para a tomada de decisões, porque o grupo de gestores presentes normalmente já trabalha junto há um bom tempo. A autoridade formal e informal de cada pessoa já foi estabelecida
e todos sabem quem gosta de falar pelos cotovelos, quem entende a devagar, quem sabe mais sobre qual assunto e assim por diante. Uma reunião de equipe é como uma conversa de uma família ao jantar, enquanto outros meios de interação no trabalho que envolvem as pessoas que não se conhecem muito bem. São como um grupo de desconhecidos que precisam tomar uma decisão juntos. Vou tentar descrever o gráfico a seguir que eu vou mostrar aqui. Supervisor. Quando ele é inativo, a conversa fica tediosa. Quando ele é ativo, ele desvia a conversa para o caminho certo. E se ele não desviar a conversa, ela vai para um caminho fora dele, fora do caminho, conversa fora do caminho. Então, o ativo joga a conversa para o caminho certo, quadrante desejado. Meio complexo de explicar isso aqui, mas dê uma olhadinha na imagem do vídeo, se precisar, dê um pause. Em uma reunião de equipe, o supervisor deve manter a conversa nos trilhos, deixando aos subordinados a tarefa de lidar com os problemas. Avaliações operacionais são um meio de interação para as pessoas que, de outra forma, não teriam muitas chances de interagir entre si. O formato deve incluir apresentações formais, nas quais os gestores descrevem seu trabalho a outros gestores que não são seus superiores diretos e a colegas de outras partes da empresa. Na Intel, o principal objetivo das avaliações operacionais é proporcionar um meio para que funcionários com vários níveis organizacionais de distância entre si, pessoas que não fazem reuniões one-on-one ou reuniões de equipe entre si, possam ensinar e aprender. Isso é importante tanto para os gestores menos experientes quanto para os mais experientes. Os menos experientes se beneficiarão dos comentários, críticas e sugestões dos mais experientes, que por sua vez poderão saber das dificuldades enfrentadas por pessoas mais familiarizadas com os detalhes dos problemas. Essas reuniões também ajudam a motivar as pessoas. Os gestores que conduzem as apresentações vão querer causar uma boa impressão ao chefe de seu chefe e aos colegas de outras organizações. Quem deve participar de uma avaliação operacional? O gestor que está organizando a reunião, o gestor encarregado da avaliação, os apresentadores e o público. Cada um desses participantes tem um papel distinto a desempenhar para que a reunião tenha algum valor. Cabe ao supervisor dos gestores que farão a apresentação, digamos, um diretor de marketing da Intel, organizar a reunião. Ele deve ajudar os apresentadores a decidir as questões que serão ou não discutidas, o que precisa ser enfatizado e o nível de detalhamento de cada uma. O supervisor também deve ser responsável pelos detalhes da reunião, reservar a sala, providenciar o conteúdo visual, os convites e por aí vai. E, por fim, cabe a ele controlar o tempo, programando as apresentações e evitando distrações ou desvios do assunto. Desvios do assunto, programação do tempo. Eu já participei de várias palestras onde uma pessoa responsável por isso fica com cartaz. Quando é dado 10 minutos para uma pessoa falar, ela apresenta um cartaz 5 minutos antes de terminar o tempo dele e depois 3 minutos antes, ou 2, e tempo esgotado. Aí para a pessoa se apressar e falar.
Porque muitas vezes em reuniões grandes, quando tem várias pessoas para falar, é dado um tempo a cada um e a pessoa tem 10, 15 minutos e ela acaba falando por meia hora, 40 minutos. Isso atrapalha todo o andamento da reunião ou da palestra. O que acontece? O último assunto normalmente acaba sendo sucumbido pela falta de tempo. Tá bem? Bom, vamos lá. Retornando ao texto, não é fácil saber de antemão o tempo necessário para qualquer discussão, mas o supervisor supostamente tem mais experiência conduzindo reuniões e deve ter uma ideia disso melhor. De qualquer maneira, ele deve controlar o tempo das apresentações usando gestos discretos, para que o gestor não se veja sem tempo quando ainda faltar abordar a metade dos itens. O gestor encarregado da avaliação é o supervisor sênior, a quem as apresentações se destinam, como, por exemplo, o diretor-geral de uma divisão da Intel. Ele tem um papel muito importante, embora mais sutil, a desempenhar. Cabe a ele levantar perguntas, fazer comentários e, em geral, dar o tom apropriado à reunião. Ele é um catalisador necessário para iniciar a participação das pessoas e deve encorajar todos a se expressar livremente. Ele não deve ver o conteúdo das apresentações de antemão, por isso o impedirá de reagir naturalmente. Considerando que o supervisor sênior é um modelo para os gestores subordinados a ele presentes na reunião, ele deve levar muito a sério o seu papel na análise. Há cerca de uns 25 anos atrás, eu trabalhava em uma empresa onde tínhamos reuniões de projetos semanais. O que eram as reuniões de projeto? Eram reuniões que envolviam os tópicos importantes da empresa. Durante a primeira reunião, foi listado tudo o que era importante que estava acontecendo na empresa. Durante aquela reunião, que era capitaneada pelo gerente geral, ele colocava os nomes de quem eram os responsáveis por aquilo ali. Essa reunião, como a empresa tinha mais de 100 funcionários, tinha uma equipe nessa reunião de projeto de 10, 12 pessoas, mais ou menos. Essa reunião acontecia na semana seguinte e era lido aqueles tópicos da semana anterior e se já era para ter sido feito, perguntava se a pessoa responsável se foi feito ou não, se não foi feito, por que não foi feito, se foi feito, qual o resultado, se tinha atingido aquilo ali e se aquilo ali demandava uma outra ação. E se tivesse concluído, na próxima reunião ela saía da lista. Tá? E no final apareciam outros tópicos de outras coisas que estavam acontecendo na empresa e assim era feita uma lista semanalmente. Eu já tentei fazer isso em alguns trabalhos e não consegui, mas agora lendo esse livro e toda a equipe da Ingeta está estudando ele também, eu acho que a gente poderia pensar nisso. Uma reunião global que envolvesse os temas importantes da empresa, tá? Com uma lista desse tipo. Isso, naquele caso, era bem prático. Tá? Então, toda semana era levantado e as pessoas se viam na obrigação, de uma semana para outra, de resolver as coisas que ficaram incumbidas a ela. Ok? Vamos lá. Os apresentadores, por exemplo, um grupo de supervisores de marketing, devem usar o máximo possível os recursos visuais como slides. Seres humanos dotados de olhos e ouvidos, e o uso simultâneo desses dois sentidos, ajudam os participantes a compreender as questões apresentadas.
eu esqueci um são que tem no meio aqui, eu vou repetir essa frase. Seres humanos são dotados de olhos e ouvidos. E o uso simultâneo desses dois sentidos ajuda os participantes a compreender as questões apresentadas. Concordo com o autor. No entanto, é preciso tomar cuidado porque pode acontecer de o apresentador ficar tão obcecado com todos os slides que sua mensagem se perde, mesmo depois de mostrar todo o material visual preparado para a apresentação. Via de regra, eu recomendaria 4 minutos de apresentação e discussão por slide, porque pode incluir tabelas, números ou gráficos. O apresentador deve destacar os pontos que deseja enfatizar usando uma cor diferente ou um laser pointer. Durante toda a apresentação, ele deve observar atentamente o público, expressões faciais e linguagem corporal. Entre outras coisas, lhe dirão se as pessoas estão entendendo a mensagem, se ele precisa parar e repassar algum ponto, ou se os participantes estão entediados e precisa acelerar. Muito bem. O público de uma avaliação operacional também tem um papel importantíssimo a desempenhar. Uma das marcas distintivas de uma boa reunião é a participação do público por meio de perguntas e comentários. Evitar contato visual com o apresentador, bocejar ou ler um jornal durante a apresentação é pior do que não comparecer à reunião. Concordo plenamente. Eu normalmente procuro ficar olhando para o apresentador, a não ser que a palestra ou a apresentação esteja sendo muito chata. Mas já aconteceu de eu sair da apresentação. Isso às vezes acontece. O desinteresse por parte do público tem o poder de destruir a confiança de qualquer apresentador. Ok. Olhar para o apresentador, para quem está falando naquele momento, é uma questão, na minha opinião, de respeito à pessoa. Tá? Como eu disse, a não ser que seja muito chato, ou muito enfadonho, tal lá, extremamente, ou fora muito de questão do que você está esperando ouvir ali, vale o esforço de prestar atenção e ficar em silêncio, tentar não olhar o celular, tá? O autor aqui fala de ler um jornal, né? Hoje em dia ninguém mais lê jornal físico, mas que seja. Então, cabe uma questão de respeito. Aí o que você pode fazer na próxima apresentação, você chamar o apresentador de lado e falar que ele está sendo chato. É melhor fazer isso do que ficar lá olhando para o tempo. Ou então não comparecer, dizer que você não vai na apresentação. Não se esqueça de que você está passando grande parte de um dia de trabalho na reunião. Aproveite bem esse tempo, tanto para si mesmo quanto para a sua organização. Preste atenção e anote as ideias que você poderia implementar. Faça perguntas se tiver alguma dúvida. E não deixe de se manifestar caso discorde de alguma recomendação. E se você perceber que uma informação errada foi apresentada, é sua responsabilidade apontar isso ao apresentador. Lembre que você está sendo pago para participar da reunião, que está longe de ser um tempo de descanso entre uma e outra tarefa do seu dia. Sua participação na reunião faz parte do seu trabalho. Página 113. Eu acho que eu já até li isso aqui em uma das minhas reuniões. Eu vou tentar lembrar de ler na próxima novamente. Isso aqui é bem importante e cabe a todo mundo. Nós temos que lembrar que muitas vezes nós somos os apresentadores. Então, se você está apresentando algo, você não vai querer que as pessoas ajam dessa forma. Reuniões orientadas à missão. Ao contrário de uma reunião orientada ao processo, que é agendada periodicamente para trocar conhecimento e informações,
As reuniões orientadas à missão normalmente são realizadas sem agendamento, e o objetivo delas é produzir um resultado específico, em geral, uma decisão. O papel do presidente da reunião é fundamental para o sucesso do evento. Ninguém recebe oficialmente esse título, mas normalmente uma pessoa tem mais interesse no resultado da reunião do que os outros participantes. Na verdade, em geral, é essa pessoa que convoca a reunião, e a maior parte de sua contribuição deve ocorrer antes do início dela. Acontece muito de o organizador comparecer como se fosse um participante qualquer, na esperança de a reunião ter resultado desejado. Se uma reunião orientada à missão não atinge o objetivo proposto, a culpa é do presidente dela. Assim, ele deve saber com clareza qual é o objetivo da reunião, ou seja, o que precisa acontecer e qual a decisão deve ser tomada. A verdade é que, se você não souber o que quer, não tem como alavancar o que deseja. Então, antes de convocar uma reunião, pergunte-se: o que eu quero que aconteça? Em seguida, é realmente necessário fazer uma reunião? Ou desejável? Ou justificável? Só convoque uma reunião se puder responder com um sim para todas essas perguntas. Estima-se que o tempo de um gestor, incluindo os custos indiretos, vale aproximadamente $100 por hora. Pensando assim, uma reunião de 2 horas com a participação de 10 gestores custa $2.000 às empresas. A empresa. Ou a maioria dos dispêndios de $2.000 requer aprovação prévia de algum superior, como a compra de uma copiadora ou de uma viagem transatlântica. Mas um gestor pode convocar uma reunião e comprometer $2.000 em recursos gerenciais se lhe der na telha. Então tá bem, é muito importante entender isso. Uma reunião tem que valer a pena. Portanto, mesmo se você for só um participante convidado, pergunte a si mesmo se a reunião e sua participação é realmente necessária. Se você achar que não, não deixe de dizer isso ao presidente da reunião. Informe-se sobre o objetivo dela antes de comprometer seu tempo e os recursos da empresa. Se para você não faz sentido aquele encontro, dê um jeito para que a reunião seja cancelada. Logo, em um estágio de baixo valor agregado, e encontre uma maneira menos dispendiosa, uma reunião one-on-one, um telefonema, um memorando de atingir o mesmo objetivo. Presumindo que a reunião realmente precise acontecer, o presidente tem uma série de obrigações. A primeira diz a respeito a quem convidar. Sendo o presidente, você deve identificar os participantes necessários e tentar garantir o comparecimento deles. Não basta convidar as pessoas e esperar que todas compareçam. É preciso conversar com elas e pedir que se comprometam a comparecer. Se uma pessoa não puder ir à reunião, peça a ela que envie alguém que tenha autoridade para falar e decidir por ela. Lembre-se que é difícil tomar uma decisão específica em uma reunião com mais de 6 ou 7 convidados. A linha de corte deve ser de, no máximo, 8 pessoas. A tomada de decisão não é uma atividade que envolve meros espectadores. Aqueles que apenas observam mais atrapalham do que ajudam. O presidente também é responsável por manter a disciplina. Ele não deve permitir que as pessoas se atrasem e desperdicem o tempo de todos. Lembre que perder tempo nesse caso, na verdade, significa desperdiçar dinheiro da empresa. Há uma taxa de $100 por hora por pessoa. Não tenha medo de confrontar quem se atrasa, assim como você
não permitiria que um colega roubasse um equipamento de $2.000. Você não deve deixar ninguém roubar o tempo dos outros gestores. Bem forte essa afirmação do autor. Por fim, o presidente deve se encarregar dos detalhes logísticos. Ele deve, por exemplo, reservar a sala de reunião e todos os equipamentos e materiais audiovisuais necessários. Ele também deve enviar uma pauta especificando claramente o objetivo da reunião, bem como o papel que todos os participantes devem desempenhar para obter o resultado desejado. Veja abaixo um exemplo de pauta. Para diretor de fábricas no leste asiático, diretor de produção, diretor de construção corporativa, presidente. D. Diretor de construção no leste asiático. Assunto: reunião para decidir a localização da fábrica nas Filipinas. Sexta-feira, 1º de outubro, 11 às 13 horas. Sala de reunião 212, Santa Clara. Teleconferência com a sala de reunião 4, em Fênix. Objetivo da reunião: decidir o local específico da nova fábrica das Filipinas. Pauta: 11 a 11h30. Questões relacionadas à manufatura. Quem? Diretor de fábricas do leste asiático. 11h30 às 12h. Questões relacionadas à construção. Diretor de construção do leste asiático. Das 12 às 12h45. Análise de alternativas, incluindo a localização preferencial. Diretor de construção no leste asiático. 12h45 às 13 horas. Discussão. Todos. Pelo que eu entendi aqui nessa pauta, ele fala sobre teleconferência. Nós estamos falando dos anos 80 para 90. E eles já tinham teleconferência, que seria nossas reuniões online hoje. Lógico, com equipamentos bem diferentes. Hoje é muito mais fácil de fazer, né? Mas, bom, nós estamos falando da fábrica da Intel, né? A Intel, computadores, semicondutores e tudo mais, já estava preparada para isso daí. Seguindo o texto, você pode achar esse nível de disciplina excessivo, mas tudo depende do ponto de vista. Se o presidente exigir que você compareça a uma reunião preparado e na hora, você pode achar que ele está sendo rigoroso demais. Mas se você chegar no horário, pronto para trabalhar, e alguém chegar atrasado e despreparado, você provavelmente vai se ressentir da pessoa responsável por desperdiçar o seu tempo. É mais ou menos o que acontece em uma sala de cirurgia. Alguns dos membros da equipe cirúrgica podem não gostar quando o cirurgião insiste na precisão de um procedimento, mas posso garantir que sou um paciente que prefere uma sala de cirurgia disciplinada a uma sem regras. Eu também. Depois da reunião, o presidente... Perdão, eu estou rindo aqui, porque é melhor, se você estiver sendo operado, é melhor que tenha regras, né? O cara chega bagunçando lá, o corete chega atrasado e não cumpre os procedimentos ali, é meio perigoso, você pode se dar mal nessa. Depois da reunião, o presidente deve enviar uma ata resumindo exatamente o que foi discutido, a decisão tomada e as ações a serem realizadas. É muito importante que os participantes recebam a ata sem demora, antes que se esqueçam de tudo que foi dito. A ata também deve ser
o mais clara possível e específica possível, informando o que precisa ser feito, quem é o responsável e o prazo. Tudo isso pode parecer um exagero, mas se a reunião for necessária e justificável, o esforço necessário para redigir a ata é um pequeno investimento adicional, uma atividade de alta alavancagem para garantir que o trabalho realizado resulte no máximo benefício. De preferência, um gestor nunca deve ter de convocar extraordinariamente uma reunião orientada à missão, porque se tudo der certo, todos os problemas serão resolvidos em reuniões orientadas ao processo, agendadas regularmente. Só que na prática, se tudo correr bem, as reuniões rotineiras resolverão talvez 80% dos problemas e dificuldades. Os 20% restantes ainda terão de ser abordados em reuniões orientadas à missão. Lembre que, como vimos, segundo Peter Drucker, se as pessoas gastam mais de 25% do seu tempo em reuniões, isso é sinal de desorganização. Eu diria de outra forma, o verdadeiro sinal de desorganização é quando as pessoas passam mais de 25% do seu tempo em reuniões não agendadas, orientadas à missão. Muito bem, concluímos o capítulo 4. Tá? Chegamos à página 119, que é o capítulo 5, como tomar decisões. Reiniciaremos a nossa leitura na página 119. Ok? Valeu e até a próxima. Até mais.